Bem-vindos a mais um programa Flashes da História. Este programa da TV Mackenzie vem apresentando uma série de documentários sobre a história da Igreja Presbiteriana na cidade e no estado de São Paulo. O Instituto Mackenzie foi fundado há 140 anos por missionários presbiterianos norte-americanos e desde 1961 pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Daí o seu nome atual, Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é a entidade mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como vimos no programa anterior, o personagem que implantou a Igreja Presbiteriana em São Paulo foi o reverendo Alexander Latimer Blackford. Ele e sua esposa chegaram à cidade em outubro de 1863 e quase um ano e meio mais tarde, em março de 1865, foi criada oficialmente a Igreja Presbiteriana de São Paulo, com apenas 6 membros fundadores. Poucos anos depois, em dezembro de 1867, Blackford deixou a capital paulista para assumir o pastorado da Igreja do Rio de Janeiro. O motivo dessa mudança foi o falecimento do seu cunhado e colega, reverendo Ashbel Green Simonton, que vinha servindo aquela igreja. Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano a vir para o Brasil, sendo, portanto, o fundador do presbiterianismo nacional. Enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA, ele chegou ao Rio de Janeiro em agosto de 1859. Nos anos seguintes, criou a primeira comunidade local, o primeiro jornal, Imprensa Evangélica, a primeira federação de igrejas, Presbitério do Rio de Janeiro, e o primeiro seminário teológico. Todavia, decorridos apenas 8 anos desde a sua chegada, esse pioneiro veio a falecer aos 35 anos incompletos, vitimado pela febre amarela. É interessante que, residindo no Rio de Janeiro, Simonton tenha falecido em São Paulo. As razões para isso foram 2. Em primeiro lugar, ao sentir-se enfermo na capital do Império, ele imaginou que o clima ameno de São Paulo poderia contribuir para a sua recuperação. Em segundo lugar, ele desejava visitar mais uma vez sua pequena filha, de apenas 3 anos, que era criada pela irmã do missionário, Elizabeth, casada com o reverendo Blackford. A esposa de Simonton, Helen, havia falecido no Rio de Janeiro ao dar à luz essa criança. Apesar dos cuidados recebidos, Simonton morreu no dia 9 de dezembro de 1867, sendo uma das primeiras pessoas a serem sepultadas no cemitério dos protestantes, anexo ao cemitério da Consolação. Com a saída de Blackford, o trabalho presbiteriano em São Paulo ficou por breve tempo sob os cuidados de alguns novos missionários que chegaram ao Brasil naquela época. É o que veremos após um breve intervalo. Como vimos no último bloco, o reverendo Blackford foi substituído na direção da jovem Igreja Presbiteriana de São Paulo por alguns missionários que chegaram ao Brasil no final da década de 1860. O primeiro deles foi o reverendo Emanuel Pires, um português nascido na Ilha da Madeira.
Ainda menino, no contexto de uma forte perseguição contra os protestantes naquela ilha, ele foi levado para Trinidad, no Caribe, e depois para os Estados Unidos. Após estudar teologia e ser ordenado, veio para o Brasil em 1866, chegando a São Paulo em setembro daquele ano para auxiliar o reverendo Blackford. O trabalho principal de Pires foi realizado no interior do estado, tendo pregado em Brotas, Sorocaba, Jundiaí e outras cidades, bem como no sul de Minas. Em maio de 1869, ele e o colega Blackford fundaram a primeira igreja presbiteriana de Minas Gerais, na localidade de Borda da Mata, perto de Pouso Alegre. Os primeiros conversos eram parentes dos Gouveia da igreja de Brotas. Apesar de ser um incansável evangelista, Pires lamentavelmente teve dificuldade de se relacionar com os colegas americanos, retirando-se do Brasil em setembro de 1869. Outro missionário presbiteriano que trabalhou em São Paulo nessa época foi o reverendo Hugh Ware McKee, que chegou à cidade no início de 1868. Ele colaborou com o colega Emanuel Pires e também pregou no interior do estado. De fevereiro de 68 a agosto de 69, ele figura nas atas como secretário da sessão ou conselho. Todavia, os registros têm a letra do reverendo Blackford. Parece que este, ao vir a São Paulo de tempos em tempos, punha em ordem os assentos. O reverendo McKee se limitava a assinar como secretário. Sua permanência no Brasil foi muito breve, tendo se retirado em 1870. Ele e a esposa não chegaram a dominar a língua portuguesa. Um terceiro missionário atuou em São Paulo no final da década de 1860, o reverendo Robert Lennington. Antes de vir ao Brasil, ele pastoreou igrejas de refugiados da Ilha da Madeira, no estado de Illinois. Com isso, já possuía algum conhecimento do idioma português. Ele chegou a São Paulo pouco antes de Hugh McKee, em fevereiro de 1868. Mas ficou na cidade por pouco tempo, tendo se mudado para Brotas no início de setembro. Lennington permaneceria por muitos anos no Brasil, tendo pregado em vários estados. Em junho de 1868, Emanuel Pires e Robert Lennington foram personagens de um curioso incidente em São Paulo. Eles se envolveram num debate religioso com alguns estudantes da Academia de Direito do Largo de São Francisco. O início da ação missionária presbiteriana em São Paulo havia despertado reações. Os estudantes chegaram a organizar uma sociedade para defender a fé católica e combater os protestantes. Nos debates, que se estenderam por algumas semanas, os missionários ficaram em desvantagem porque os adversários não lhes davam tempo suficiente para expor adequadamente as suas ideias. Entre os estudantes estava Joaquim Nabuco, o futuro defensor da liberdade religiosa. Anos mais tarde, em uma conferência, esse conhecido homem público se penitenciou pela atitude intolerante que manifestara na juventude. Na quinta reunião do presbitério do Rio de Janeiro, realizada em São Paulo em agosto de 1869, aconteceu um fato auspicioso. O presbítero William Pitt, que havia sido valoroso colaborador do reverendo Blackford, foi ordenado pastor. Nessa época, ele residia numa propriedade rural que havia adquirido nas proximidades de Brotas, de onde continuava a prestar valioso auxílio no trabalho evangelístico. Todavia, muito breve viria a ser a sua carreira pastoral, visto que faleceu no início do ano seguinte, com apenas 42 anos. Os anos posteriores à retirada do reverendo Blackford foram um período de quase estagnação para a pequena comunidade presbiteriana de São Paulo. Em 1869, havia apenas 40 membros no hall, sendo que somente 16 residiam na cidade,
e seus subúrbios. Os demais haviam mudado de residência. Em 2 bairros em que havia pregações, Água Branca e Brás, a assistência era diminuta. As perspectivas não pareciam animadoras. Naquele mesmo ano, 1869, finalmente chegou a São Paulo um líder que haveria de revitalizar e dar novos rumos ao trabalho presbiteriano na capital paulista, Reverendo George Whitehill Chamberlain. No ano seguinte, ele e sua esposa Mary Ann iriam iniciar a pequena escola americana, precursora do Mackenzie. É o que veremos nos próximos programas. Se você deseja informações adicionais ou quer dar alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flechesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.